Para a gente começar primeiro, a gente tem que relembrar, né? Começar relembrando. Alguém lembra quais são as 4 formas de conhecimento que a gente viu na minha última aula? Não é a última aula, é na minha, hein? Alguém Senso lembra aí? comum, filosófico, científico e religioso. Oh, maravilha. Perfeito, gente. Então, o senso comum, ele não tem nenhum critério, né? A gente lembra. Basta você conviver com outras pessoas que você tem. Então, tem conhecimento de qualidade, tem conhecimento que não é de qualidade, tem conhecimento que é mais ou menos de qualidade, tem conhecimento que não importa a qualidade, e por aí vai. Então, assim, o senso comum basta você conviver com outras pessoas, não tem muito critério, né? Segunda forma de conhecimento que a gente viu foi o religioso, né? O que que precisa ter para ter conhecimento religioso? O que que é necessário haver? Qual é o pré-requisito? Alguém lembra? Aê, Fé. muito bem. Inclusive o professor Conrado tocou, né? Para quem tem fé, na nossa última aula aí, em homenagem ao conhecimento religioso. Então, o conhecimento religioso é baseado na fé, né? A fé não é qualquer crença, né? Qual é a diferença da fé com qualquer outro tipo de crença? Gente, fé é um tipo de crença, né? Mas o que que diferencia a fé de todos os outros tipos de crença? O que que a fé tem de especial? Alguém aí se arrisca? O que que a fé tem de especial? A fé é igual a qualquer outra crença? Guilherme Santiago, você tá aí, Guilherme? Tô aqui. Guilherme, diga uma coisa, para que time você torce? Nenhum, mas vamos dizer Flamengo, vai. Vamos dizer o Flamengo. Não, pô, se você não tem nenhum, torce Botafogo, que o Botafogo quase não tem mais ninguém que torce pra ele. Então você torce pro Botafogo. O Botafogo, você torcendo pro Botafogo, você tem a crença, imagina, que o Botafogo vai ser campeão. Quer dizer, torcedor do Botafogo não tem mais essa crença, mas imagina que você tem. Você tem essa crença que o Botafogo vai ser campeão, né? Aí vai lá, o Botafogo fica em último lugar. Você continua com a crença de que o Botafogo vai ser campeão naquele ano, mesmo ele estando em último lugar? Não, não. Não, você perde a crença. Por quê? A maioria das crenças estão sujeitas a teste, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu acho que eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Aí eu vejo uma pessoa mais bonita que eu, minha crença que eu sou o mais bonito do mundo vai para o espaço, né? Eu tenho a crença de que é, se eu me jogar da janela, eu não vou morrer. Aí eu me jogo da janela e morro. Aí minha crença foi para o espaço. E eu também. E por aí vai, né? Então, a maioria das crenças elas podem ser desprovadas, só que tem uma crença que ela não pode ser comprovada e nem desprovada, né? Por exemplo, você tem alguma religião, Guilherme? Não, não tem. Agora imagina que você tem, imagina que você é cristão, beleza? Você pode ser, Beleza. se você é botafoguense, por exemplo, você pode ser cristão também, não? Cristão Botafoguense. Vamos aí. Botafoguense, muito bem. Imagina que você reza todos os dias para que o Botafogo seja campeão. Você vai e pede para Deus. Se o Botafogo não for campeão, Deus vai deixar de existir para você? Com certeza não. Certeza não. Então você reza para você ser o homem mais bonito do mundo. No momento que você vê um homem mais bonito que você, Deus deixa de existir? Não. Não, não deixa. Por quê? Tem como você provar a existência de Deus? Também não. Tem como você desprovar a existência de Deus, provar conclusivamente que ele não existe? Não absolutamente. Então, beleza. Não tem como você comprovar nem desprovar ele. Então, por que você acredita nele? Por conta da fé, né? E Exatamente. também tem a ver do jeito da sua criação. Se seus pais são cristãos e eles te incentivam, você tem uma grande chance de também ser cristão, né? É.
A fé é uma crença, Guilherme, naquilo que não pode ser visto, observado, sentido, percebido, entendeu? Você pode até falar que você se sente bem quando você pensa em Deus, mas não tem como você ver ele botando uma sementinha no seu estômago para você se sentir bem, não tem como você ver. Né? Você acredita nisso, você se sente bem quando você pensa e tal, mas não tem como você ter uma experiência comum. O que é uma experiência comum? Você vê Deus e outra pessoa vê Deus ao mesmo tempo que você e outra pessoa vê. Então não tem como provar. Você tem fé que ele existe. Fé é uma crença naquilo que não pode ser observado ou percebido de alguma forma, entendeu? Então, assim, é uma crença que coisas existem em outros planos, né? Se você vive nesse plano, não tem como você ver coisas em outros planos, beleza? Então, você precisa ter fé para acreditar que essas coisas existem. Então, a fé é uma crença que ela não pode ser comprovada e nem desprovada, né? Porque ela é baseada em alguma coisa que não pode ser observada. E por que o ser humano sente fé, né? Por que ele tem fé? Não, existe a explicação sociológica, né? Por quê? Porque a maioria das coisas no mundo não tem explicação. Ou durante a maior parte do tempo da história não tinham explicação. A explicação religiosa seria que os seres humanos têm alguma conexão espiritual com outros mundos, né? São duas explicações, uma não elimina a outra, né? Você pode ser sociólogo, mas não precisa ser ateu. Tá aí a professora Andressa para provar que ela é socióloga e não é ateia, né? Então, assim, são duas explicações diferentes da mesma coisa. As pessoas querem entender como o mundo funciona, só que o mundo é difícil de explicar. Então, alguns recorrem à sua conexão espiritual, alguns recorrem ao inexplicável para explicar o mundo. Então, você entendeu aí, Guilherme, o que é fé? Lembrou? Entendi. A maioria das crenças pode ser comprovada ou desprovada. A fé não. A fé é baseada em crenças em coisas que não podem ser observadas, que não podem ser sentidas. Beleza? Não estou falando da sua experiência espiritual, não. Estou falando da nossa experiência comum. Nós todos juntos não podemos ver Deus, sentir Deus ao mesmo tempo. Mas a gente pode ver uma mesa, a gente pode ver uma cadeira, a gente pode, né, sentir dor ao mesmo tempo, né? Mas a experiência religiosa, ela é individual, é espiritual, ela é extrasensorial. Né? Então, se você rezar para Deus lá e ele não atender seu pedido, você não vai deixar de ter fé. Enfim, gastei muito tempo com isso, muito mais tempo do que eu gostaria. Perdão. Então, assim, a primeira forma de conhecimento é o senso comum, que não tem critério nenhum, basta conviver com as pessoas. Segunda forma do conhecimento é a fé, que é a crença em outros mundos, beleza? A crença em outras existências, que não podem ser observadas, beleza? Qual é a terceira forma de conhecimento? Seria o filosófico. O que precisa ter para haver conhecimento filosófico? Alguém lembra? Lógica. Oi? A lógica. Beleza, a lógica. Para que serve a lógica, gente? Através da lógica, a gente não pode ver se alguém está contando a verdade ou mentindo necessariamente. Mas a gente pode ver se uma pessoa está sendo coerente ou incoerente, né? Tem como uma pessoa ser incoerente e estar contando 100% a verdade? Não. Não. Por quê? Se eu falo, ó, todo aluno do SED São Francisco come batatas no café da manhã. Guilherme é um aluno do SED São Francisco, certo? Logo, qual é a conclusão, Guilherme? Eu também como batatas no café da manhã. Beleza, e se eu falar, ó, todos os alunos do SED São Francisco comem batatas no café da manhã. Guilherme é aluno do SED São Francisco. E Guilherme não come batatas no café da manhã. Tá coerente eu falar que você não come batatas? Não, não tá coerente. Então, uma dessas três afirmativas é mentira. Ou as duas premissas, ou a conclusão. Ou todos os alunos do SED São Francisco comem batatas no café da manhã é mentira. Ou que você é um aluno do SED São Francisco é mentira. Né? Ou que você não come batatas no café da manhã é mentira. Então, para que serve a lógica, né? Porque a coerência não tem como ver 100% se as pessoas estão falando a verdade. Mas se elas forem coerentes, dá para ver que elas estão mentindo. Sem precisar comprovar.
Você já consegue ver que elas estão mentindo, né? Por que que isso, 90% de interrogatório de detetive é lógica? Por quê? Qual é a principal função do detetive no interrogatório? Ele busca depoimentos das testemunhas e vê se tem coerência, né? Exatamente, porque se tiver incoerência, ele vai saber que alguém está mentindo. Beleza? Mesma coisa essa CPI que está acontecendo agora lá no Congresso Nacional. Eles estão entrevistando as pessoas, todas que estavam envolvidas em determinados eventos, porque se uma contradisser a outra, quer dizer que alguém está mentindo, né? E aí ele pode ir investigar quem está mentindo, né? Então, por exemplo, no caso da CPI agora, muitos discursos contraditórios, né? Muitos e muitos, muitos discursos contraditórios. Então, cada dia a gente descobre uma coisa nova, né? Que alguém está mentindo lá no gabinete do presidente, no Congresso Nacional, né? Cada dia a gente descobre uma mentira nova, porque eles são incoerentes nos seus relatos, em relação às evidências e em relação a outros relatos. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, conhecimento senso comum, só precisa conviver, conhecimento religioso, precisa ter fé, conhecimento filosófico, precisa ter lógica. E o conhecimento científico, Luciano Valério Brito da Silva. Diga aí. Luciano Valério Brito, estás aí? Tem as etapas e precisa de comprovação. Perfeito. Daniel, Oi. eu tô desconfiado que essa galera aí tá usando aquela manha que eu dei, hein? Na manha de anotar as Tá coisas. usando a manha de acompanhar a aula com caderno, hein? Olha, tá usando a manha, hein, gente? Por falar nisso, em Isso breve, aí. um livrozinho aí que eu estou trabalhando arduamente, da professora Andressa, ensinando você a estudar. Se fosse no Fortnite, ia dizer que vocês estavam usando o cheat. Perfeito. Perfeito. Vocês estão... Vixe, já chegou as acusações. É, isso aí, mas parabéns, aqui é para usar mesmo, tem que anotar, e que inclusive dando a dica para quem não está anotando agora, anote, beleza? Meu fundo aqui também, como é que muda meu fundo? Será plano de fundo? Vou. Ixi, o meu navegador, tem que entrar no Chrome. Então é isso, gente. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Luciano Valério. A sociologia, ela é o quê? Ela é uma forma de senso comum? Ela é uma forma de religião? Ela é uma forma de filosofia? Ou é uma forma de ciência? Eu acho que depende, eu não sei. Talvez ela tenha a ver com todos os tipos de conhecimento também. Tem a ver com todos os tipos, mas ela se encaixa em qual? Vamos ver aí. Quem está aqui? Quem está aqui, ó, o Guilherme já conversou. Isabela, você sabe, Isabela, se a sociologia é o quê? A filosofia é uma religião, faz parte do senso comum, é uma ciência. Quem me responde aí? Já falou. Ó, ele falou que é filosófica. Muito, ele falou que é filosófica. Mais alguém se arrisca? Eu acho que é científico. É ciência. Então quem estará certo? Tem 3 respostas aí, um tá certo, ou 2 estão certos, ou 3 estão certos, Ave Maria, e agora? Ó, vou botar aqui. Eu devia ter entrado com o Chrome, que aqui os meus recursos são limitados. Vocês estão vendo aí, gente, a minha apresentação? Nossa, mas ficou bonito isso aí, hein? Olha que beleza essa apresentação. Pô, ficou massa demais, muito massa. Meu amigo Dirkheim aqui tem até uma seta perdida aqui apontando para nada. Vamos lá. Gente, o que é a sociologia? Em que estava na moda, você ser cientista, você fazer ciência sobre tudo, né? Foi no século XIX que a psicologia tentou virar ciência, foi no século XIX que a antropologia tentou virar ciência,
foi no século XIX que a sociologia tentou virar ciência também. Então, a sociologia, ela nasceu na época que a ciência estava na moda. E por que a ciência estava na moda, gente? Por causa da Revolução Industrial, né? Nunca na vida, perdão, nunca na vida o ser humano tinha conseguido tão eficientemente controlar os processos naturais a seu favor, né? Aquilo que o professor Conrado falou em outras aulas, né? A gente, através do estudo meticuloso, da comprovação de novos saberes sobre a natureza, através da física e das engenharias, né? E por aí vai, a gente começou a conseguir prever com mais eficiência os movimentos da natureza. E o que era mais interessante para a classe burguesa que estava em ascensão, então, a gente conseguiu, os seres humanos conseguiram produzir com muito mais eficiência, né? Seres humanos passaram a produzir com muito mais eficiência. O que quer dizer produzir com mais eficiência? Antigamente, numa manufatura ou numa oficina de artesão, um artesão conseguia fazer 2 vasos por dia. Depois, com a criação das máquinas a vapor, depois a máquina elétrica e o advento da ciência, esses, com o mesmo trabalho, com a mesma força que um artesão usava para fazer 4, ele podia botar essa força numa máquina e produzir 4.000. É bem assim mesmo, gente. É um aumento assim desgraçado, assim, uma coisa nunca vista na história da humanidade. Então, estava todo mundo amando a ciência, principalmente a galera que estava ficando rica com ela. E coincidentemente, essa galera que estava ficando rica com a ciência era a galera botando dinheiro para os outros fazerem ciência. Então, gente, muita gente queria essa grana para estudar. Muita gente queria receber uma grana boa para estudar, né? Para viver estudando, né? Que nem hoje tem nas universidades os professores, os pesquisadores, né? Que fazem ciência. Não tinha tanto aporte do Estado no século XIX, o governo botando dinheiro na ciência. Era mais a galera rica, né? Então, para atrair investimentos, todo mundo queria adotar um método científico, parecer científico para os outros, para ganhar uma grana, para poder realizar seus experimentos, para poder estudar, tudo mais. E também por outra coisa, porque a ciência tinha muito crédito, essa nova forma de conhecimento tinha muito crédito porque era muito eficiente. Nenhum conhecimento na história foi tão eficiente quanto a ciência. Por quê? Porque a ciência precisa ser comprovada. Logo, a ciência estava comprovando um monte de coisa e mudando radicalmente a vida das pessoas. Até hoje a ciência está mudando radicalmente a nossa vida. Então, o Auguste Comte aqui, esse menino, ele pensou assim, ó, gente, se existe uma ciência, né, que estuda os fenômenos naturais, que é a física, se existe uma ciência que estuda os seres vivos, que é a biologia, se existe uma ciência que estuda as reações químicas, que é a química, e por aí vai, por que não uma ciência que estuda a sociedade? Né? Então, foi esse cara aqui, o Auguste Comte, que criou a palavra sociologia, né? Criou a palavra sociologia, que era a ciência da sociedade. Logos quer dizer conhecimento. Então, sociologia é conhecimento sobre a sociedade. A ideia do Comte era fazer uma ciência que compreendesse a sociedade de maneira mais abrangente, né? E como a sociedade é um organismo muito amplo, é um construto, é uma máquina muito ampla, você entendendo a sociedade, você entender melhor a física. Você entendendo a sociedade, você entender melhor a química. Você entendendo a sociedade, você entender melhor a biologia. E por aí vai. Ou seja, o positivismo, ele tinha essa ideia de criar uma ciência em termos que abrangesse as outras em muitos processos, né? Então ele tinha essa ideia global do que era sociologia para ele, né? Então ele jogou a ideia no ar, né? Ele jogou a ideia no ar. Vamos elaborar uma ciência sobre a sociedade, né? E ele também, gente, é o criador aí, o idealizador principal do positivismo. Deixa eu mudar aqui para trás de vocês. Vocês já ouviram falar no positivismo?
Olha só que doideira que ficou quando eu voltei para essa tela. Meu Deus. Que psicodélico. Gente, vocês sabem o que é o positivismo? Alguém aí? Vamos ver aqui quem está aí. Deixa eu ver se eu vejo aqui as pessoas. Vamos ver aí. Vamos ver aqui quem está aí, ó. Raiele, tudo bem, Raiele? Eu lembro que a Raiele participou já da aula. Estás aí, Raiele? Raiele, não estás aí? Não estás aí? Raiele, você pode abrir o áudio ou você está sem micrófono? Raiele está sem microfone? Está com microfone? Como é que é? Raiele não quer participar. Vamos ver então. Que outra pessoa. Matheus, tá aí, Matheus Lima? Oi, boa tarde. Opa! Eu adoro ouvir uma voz. Adoro ouvir uma voz. Matheus, me diga uma coisa. Você já ouviu falar no positivismo? Já ouvi falar várias vezes. Eita! E tem no Brasil? É, eu acho assim que tem. E por que você acha que tem? Ah, se diz. Positivismo vem, tipo, uma palavra assim de pensar em alguma coisa. Ter, tipo, uma coisa positiva, entendeu? É o que eu já escutei eu falar essa palavra assim, por Me, alto. me diga uma coisa, Matheus. O que está escrito na nossa bandeira brasileira? Ordem, não é? Ordem, processo. É coisa assim. Ordem e progresso. Está É, escrito. progresso. Podia ser processo também, mas está escrito progresso. Ordem e progresso é o lema da escola positivista. Você sabia? Não. Eita, mas é. A ordem e progresso é o lema da escola positivista. Sabe por quê? Porque Ah, a proclamação da República aqui no Brasil foi um golpe militar. Sabia que foi um golpe militar que expulsou o Império Português do Brasil? Foi um golpe militar. E foi um golpe militar assim com muito apoio popular? Você acha ou não? O que você acha? Me diz se você não precisa saber, não. Só me diz. eu acho que sim. Foi um. Não foi um golpe militar com muito apoio popular. E É, foi muito tecnocrático, sim. Sabe por quê? Porque uma das principais grupos facções é ótimo, facções ali do Exército Brasileiro, que apoiaram a proclamação da República aqui no Brasil, eram seguidores de Augusto Conte. Esse cara aqui, ó, esse maluco aqui. Qual era a ideia que ele tinha? Ele tinha a ideia de que a ciência era um conhecimento tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, maravilhoso num nível que ia se tornar um conhecimento supremo, beleza? Que ia se tornar um conhecimento supremo, que ia se tornar uma religião da ciência, ia se juntar dois conceitos, ó, o conhecimento religioso e o científico num só no positivismo. Por quê? Segundo o pensamento do Conte, olha que doideira. A ciência ia provar tantas coisas, mais tantas coisas, mais tantas coisas, mais tantas coisas, que a gente não ia precisar mais acreditar. O mundo ia diminuir os mistérios do mundo, o mundo ia ficar muito menos misterioso. E a gente não ia precisar acreditar no desconhecido para explicar o mundo. Olha que doideira. Então, a ciência ia se tornar mais ou menos um conhecimento supremo que ia substituir as outras formas de conhecimento. Então ia ser a religião científica, o senso comum ia ser científico, né? E por aí vai. Então, a ciência ia evoluir tanto, mais tanto na cabeça dele, que não ia precisar mais das outras formas de conhecimento. Tirando a filosofia, porque a filosofia é que estrutura a ciência, né? Mas o senso comum e a religião ia ser mais ou menos assim engolidos, né? Por essa mega ciência. E você acha que isso dá certo, Matheus? Matheus está aí?
Mateus, foi-se embora. Eita, perdemos o Mateus, gente. Alguém conversa comigo, ó. Ô, Mateus, tá com o microfone aí? Sim, eu tinha saído. Bem rapidão aqui. Então me diga aí, esse negócio de ter uma mega ciência, uma ciência gigante, que ia ser religião, ia substituir a religião e o senso comum, você acha que funciona isso? Eu acho que não. Se imagina, sua mãe fala, meu filho, vai banhar, meu filho, porque é bom para você. Aí você, mãe, me prova através de estudos científicos que é bom para mim, senão eu não vou. As pessoas iam tomar banho. Não. Se você pedisse assim para religião, religião não, desculpa. Se você pedir para a ciência, ciência, resolve o problema que eu tenho de freira no pé, e a ciência não consegue resolver, você ia continuar acreditando na ciência. Não. Então, porque ao contrário da fé, a ciência tem que ser comprovada. Então, É, esse Conte é um bicho meio psicopata, entendeu? Porque a ciência estava tão na moda que ele se empolgou. Ele se empolgou e criou esse tal de positivismo. Então, ele acreditava também, né, que havia uma espécie de evolução linear dentro da sociedade, né? Que a sociedade científica racional europeia era mais evoluída que todas as outras do mundo, né? E que esse modelo ia se espalhar no mundo. Então, aqui no Brasil, ó, cara, olha só, os caras deram um golpe querendo instituir um governo científico no Brasil, né? Governo científico. Só que não durou quase nada. Não durou quase nada essa influência positivista aí, vamos dizer assim, essa metodologia de governo positivista. Inclusive, Matheus, esse governo científico do Augusto Conte, que eles tentaram emplacar aqui no Brasil, foi para controlar o povo. Sabe por quê? Sabe o que o Conte dizia? Ele dizia assim, ó, os cientistas vão saber governar melhor. Aqueles ligados às ciências vão saber governar melhor. E quem discorda dos cientistas, o que acontece com eles? Ó, o Conte falava, os cientistas têm que governar porque eles iam saber governar melhor que todo mundo, porque eles têm a ciência do lado dele. E se alguém discordar desses cientistas, o que acontece com essas pessoas? Será que o Matheus caiu de novo? eu acho que ia morrer, só pode. Desceu o pau, né? É na É, porta. com certeza. Se Então, tava discordando de uma pessoa, eu acho que ia morrer, com certeza. exatamente, eles iam descer a porrada. Por quê? Porque eles tinham a autoridade da ciência do lado deles. Então, era uma coisa meio elitista também. Você já ouviu falar na revolta de Canudos? Já ouviu falar? Canudos? Não. Antônio Conselheiro, lá no interior da Bahia, ele montou uma comunidade chamada Canudos, de um monte de gente que era um cristianismo protestante, meio diferentão lá. Então, ele era como se fosse ele era visto pelas pessoas como o novo Jesus Cristo, né, e tudo mais. E não só essa, mas teve uma série de revoltas populares que foram contra esse golpe que instituiu a República no Brasil, né? O que eles fizeram para suprimir essas revoltas? Sabe? Eles atacaram eles. Matou Exatamente. muita gente lá. Mataram geral, inclusive foi um massacre. Tem gente que duvida que tenham descendentes de pessoas que moravam em Canudos vivos. Tem estudos que tentando provar se existem descendentes ou não. De tão grande que foi o massacre. Se não me engano, tinham 10 mil pessoas morando lá. E eles mataram geral. Então eles tinham essa ideia de... Foi uma forma de justificar também a violência governamental, né? Mas o que isso tem a ver com a sociologia? O que isso tem a ver com a sociologia? Que esse maluco, o Conte... Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Aí. Esse maluco aqui, o Conte, ele falou, vamos fazer uma ciência da sociedade. E ele já queria botar em prática. Beleza? Ele já queria que todo mundo seguisse ele, já queria que todo mundo no mundo fosse positivista, queria que os governos fossem positivistas. Mas me diga uma coisa, Marcela, você que está participando agora. Marcela, tá aí? Oi.
Me diga uma coisa, ele falou para as pessoas como que ele gostaria que fosse essa ciência da sociedade? Não. Marcelo, me diga uma coisa, o que que ciência precisa ter sem falta? O que que ciência tem que ter sem falta? Vou até O sublinhar aqui, ó. método científico. Exatamente. O Augusto Conte, ele propôs um método científico para a sociologia. Sim. Não. E esse que foi o problema. Ele só falou, tem que ter uma ciência da sociedade. Ele só falou isso para trazer para si, para absorver na sua imagem, toda a autoridade e eficiência que a ciência tinha na cabeça das pessoas. Mas fazer ciência que é bom, ele não fez. Ficou para gerações futuras criar uma forma de ciência mais aceitável. Certo? Então ficou para as relações futuras. O que é o método científico, né? Você lembra das etapas do método científico, Marcelo? Tá aqui, ó. Sim. Opa, então tá aqui, ó. Observação. Você observa o mundo, aí você pergunta. Aí você gera uma hipótese. Aí a hipótese gera um experimento. Esse experimento é analisado exaustivamente. Você chega à conclusão. Baseado nessa conclusão, você volta a observar o mundo, elabora novas perguntas, novas hipóteses. A ciência é exaustiva, gente. A ciência é exaustiva. Então, ciência não é só falar, a ciência é muito legal, eu tenho ideias boas. Não, ciência não é isso. Ciência é trabalho. Trabalho. Quem você acha que foi o primeiro sociólogo que tentou propor esse trabalho, tentou propor um método para a sociologia? Você sabe? Marcella. Não. Esse cara, este homem, barbudo aqui, deixa eu voltar aqui mais um, chamado Emile Durkheim. Beleza? E o nosso amigo Emile, ou Emile, ou eu não sei falar francês, Durkheim, ele tentou propor uma ciência da sociedade, uma metodologia para a sociologia, aqui nesse livro, As Regras do Método Sociológico. Beleza? Então foi nesse livro, As Regras do Método Sociológico, que ele tentou propor uma metodologia para que a sociologia deixasse de ser uma ciência poser, uma ciência só na forma, e passasse a ser uma ciência de verdade, né? Então, o que é a metodologia, Marcela? Lê aqui o que tem debaixo da setinha. Você consegue ler? O que tem aqui? O que está escrito aqui, ó? Procedimentos, regras e padrões a serem seguidos. Isso. Me diga uma coisa, Marcela. Adianta você fazer um experimento que ninguém vai conseguir repetir nunca no mundo? Não. Não. Só vale a pena fazer um experimento se ele puder ser repetido, né, por outras pessoas. Se ele não puder ser, tem como você ver se o experimento foi bom ou não? Não. Então você tem que seguir aquele experimento igualzinho a outra pessoa fez. Isso são os métodos e técnicas de pesquisa. Então você tem que repetir o método que aquela pessoa usou e as técnicas que ela usou para ver se você consegue chegar no mesmo resultado que ela. É assim que é feita a ciência. E é para isso que serve a metodologia, né? É uma série de regras que você tem que seguir, né? Por exemplo, se você jogar uma bola para cima, aqui no nível do mar e no lugar mais alto do mundo, ela vai cair na mesma velocidade, Marcelo? Não. Por quê? Porque quando você joga ela de uma altura maior, ela pega mais velocidade, né? Não, eu tô falando assim, ó, se você jogar ao nível do mar e você jogar lá de cima do Everest, você jogar uma bola para cima, ela vai cair na mesma velocidade? A mesma bola. Não, mas eu não sei explicar por quê. É porque você está jogando a mesma bola em condições diferentes. Para você chegar no mesmo resultado do outro pesquisador, você tem que repetir as mesmas condições. Se você jogar bolas de tamanhos diferentes, você vai chegar no mesmo resultado? Não, porque as bolas são diferentes.
Exatamente. Se você jogar essa bola, se uma pessoa muito forte jogar a bola num experimento e no outro for uma pessoa muito fraca, vai chegar no mesmo resultado? Não, porque as pessoas são diferentes. Exatamente. Então você tem que seguir os procedimentos igualzinho, senão não tem como você ver se o resultado que ele chegou é válido ou não. É simples assim. E você escolher o que você vai analisar. É importante ou não, Marcelo? Sim, É razoável, por exemplo, um pesquisador falar: eu vou analisar todas as bolas do mundo para ver se elas têm o mesmo movimento? É razoável? não, né? É possível para ele analisar todas as bolas do mundo? Não, Então ele tem que escolher uma pesquisa que é possível ele fazer, sim ou não? sim, tem que ser uma pesquisa específica, né? Então, é mais possível que ele consiga fazer. Eu vou fazer meu experimento com bola de tênis ao nível do mar. É mais possível do que falar, eu vou fazer um experimento com todas as bolas em todos os lugares? Sim, a bola de tênis é mais específico e já tem um cronograma meio que ele quer, né? Ele vai jogar ao nível do mar. Então, mais pessoas vão ter a bola de tênis e vão poder fazer o experimento. Perfeito. Então você concorda comigo que para fazer ciência você tem que escolher com muito cuidado o que você vai estudar, certo? Certo. Então, se você for fazer uma ciência da sociedade, tem como você analisar a sociedade inteira? Não, grupos. Então, você tem que escolher o que você tem que estudar dentro da sociedade? Sim ou não? Sim, Beleza. sim. Então, é isso que é o objeto de pesquisa. Isso foi a maior contribuição do Durkheim para a sociologia. Ele estabeleceu especificamente o nosso primeiro objeto de pesquisa, beleza? O que a sociologia irá estudar, né? Então, para Durkheim, o que a sociologia estudava? Ela estudava o pensamento das pessoas? Marcelo, me diga aí. Não? Tem como você é, saber o impacto que uma pessoa tem na sociedade lendo a mente dela? Não. Como que você vai ler a mente da pessoa? Então você tem que analisar o que das pessoas para você conseguir entender a sociedade. As ações? Muito bem, as ações. Mas é qualquer ação. Não, em determinada situação, como ela vai agir. Exatamente. Da mesma forma que não é qualquer ação, né? Da mesma forma que não é qualquer ação, não é qualquer bola. Então o cara quando vai jogar a bola para cima, ele não pode jogar qualquer bola, né? Ele não pode fazer qualquer ação. Então, o Durkheim ele reduziu. O que a sociologia vai estudar? Sabe por quê, Marcelo? Porque a sociologia ela se confundia muito na época do Durkheim com a psicologia. As pessoas perguntavam: qual é a diferença se os dois estão estudando as pessoas e as sociedades humanas, né? O Durkheim falava: o meu objeto ele pode ser delimitado. O meu objeto a gente consegue mensurar, a gente consegue medir. O objeto da psicologia a gente não consegue medir tão bem, né? Porque não tem como você entender a sociedade a partir do que uma pessoa pensa. Não tem como você entrar na cabeça dela. Você não tem como você entender a sociedade a partir do jeito que uma pessoa age, né? Porque essa pessoa pode estar agindo por vários motivos. E não tem como você entender a sociedade pelo jeito que uma pessoa pensa, né? Então, o Durkheim escolheu, eu vou analisar formas de agir, pensar e sentir dentro da sociedade. Mas não vai ser qualquer forma de agir, pensar e sentir. Essa forma de agir, pensar e sentir tem que ser sociológica. Eu tenho que entender a sociedade observando as pessoas. Senão, não faz sentido nenhum. Ou as estatísticas, ou as entrevistas, ou os questionários. Eu tenho que achar a sociedade lá. Senão, não vale a pena. Então, para o Durkheim, a sociologia tem que analisar os fatos sociais, que nem a bolinha lá do pesquisador que está analisando a gravidade. O sociólogo, a bolinha do sociólogo é o fato social. E o que é o fato social? São formas de agir, pensar e sentir.
qualquer forma de agir, pensar e sentir? Não. É uma forma de agir, pensar e sentir que é geral, exterior, coercitiva. Calma aí, eu não entendi nada. Calma aí que eu vou explicar, minha gente. Vou explicar isso agora. O que quer dizer uma forma de agir, pensar e sentir que é geral? Vamos ver quem é que quer conversar comigo. A Marcele já conversou, o Matheus já conversou, a Luciana. Isaías, tá aí, Isaías? Tô, professor. Uma coisa, Isaías. Me diga uma coisa. Você precisa ir para a escola de uniforme? Sim, Precisa? em algumas, né? Mas precisa sim. Me fala uma coisa, é só você que precisa ir para a escola de uniforme? Não, todos. Todos precisam ir para a escola de uniforme? Me fala uma coisa, Sim. então. Então, é um grupo de 10% dos alunos que tem que ir para a escola de uniforme, ou não? Não, tem que ser 100% dos alunos de uniforme. 100% não pode, não, não são 50%? Só? É 100%? Pera, não É, raciocinei direito. a escola botou a norma, é preciso usar uniforme? Não é só um grupo de alunos que tem que usar uniforme, são todos, você concorda? Sim, Então você concorda que vestir o uniforme é uma forma de agir que é geral para todos em determinado grupo ou sociedade? sim, Beleza. Então, gente, isso que quer dizer dentro do fato social. O fato social só é fato social se for uma forma de agir, pensar e sentir que for geral. Não é uma regra que vale para 5% da sociedade. Não é uma regra que vale para 10% da sociedade. Não é uma regra que vale para 50% da sociedade. É uma regra que vale para 100% de determinado grupo ou sociedade. Deixa eu te fazer outra pergunta, Isaías. Se você chegar no Brasil, imagina, você viajou para fora e você voltou para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, você vai falar que língua com as pessoas? um português meio de Portugal. Um Ah, português meio. brasileiro. Isso, Português, português com influências estrangeiras, é isso? exato, exato. Beleza. Fala uma coisa. Quando você chegar aqui, você vai conseguir falar só com 10% das pessoas português? Não, acho que não. Você vai conseguir falar somente com 20% dos brasileiros em português? Acho que uns 40% acho que eu consigo falar. Eu acho que você consegue falar com quase 100%, né? Se você souber Libras ainda, que é a linguagem de sinal da língua portuguesa, aí você provavelmente vai conseguir falar com quase 100% de todos os brasileiros. Sabe por quê? Porque a língua não é uma coisa de um grupo só, não é uma coisa de uma fração da sociedade. A língua é geral, a língua é um fato social. Ou seja, é uma forma de você age, você pensa e você sente em português sua vida inteira. E não é só você, não. Todo mundo à sua volta age, pensa e sente em português. Tá? Inclusive, se você for morar nos Estados Unidos, por exemplo, e você aprender inglês muito bem, muito provavelmente porque todos à sua volta agem, pensam, sentem inglês, você vai começar a agir, pensar, sentir inglês. O que é agir em inglês? Falar inglês. O que é pensar em inglês? Pensar dentro da sua cabeça em inglês. O que é sentir inglês? Quando você sentir uma dor, às vezes você. Né? Então, o fato social são formas de agir, pensar e sentir que são gerais, que não vale só para uma parte do grupo, mas vale para o grupo inteiro. Você entendeu aí, Isaías? Sim, sim, consegui compreender. Então, essa é a primeira característica do fato social, o objeto da sociologia segundo Durkheim, ele ser geral. Segunda característica do fato social, ele é exterior. Me diga uma coisa aí, Isaías. Antes de você nascer, as pessoas falavam português? Antes de eu nascer? Antes de você nascer. Sim, falava. E antes de você nascer, as pessoas usavam talher para comer? Sim,
E antes de você nascer, as pessoas usavam uniforme para ir na escola? Sim, A sua existência determinou qualquer um desses fatos? não. Então você, imagina que você é uma folha, você já foi numa mata? Sim, já fui. Já. Você já viu aquela folhinha que voa assim e cai no rio e vai com a correnteza? Uhum. Então essa é você na sociedade, é essa folhinha aí. Porque você não decidiu nada das instituições, você não decidiu nada de como as pessoas agem. As pessoas já falavam português, elas já usavam uniforme, elas já comiam com o talher muito antes de você nascer. E depois que você morrer, elas vão mudar a língua do Brasil. Agora, Isaías, muito querido aluno do SED de São Francisco, nos anos 2020, que morreu com 130 anos, e agora, em homenagem a ele, a gente vai mudar a língua oficial do Brasil. É assim que vai ser? Eu acho bem difícil, viu? Ou eles vão parar de comer com garfo e faca em sua homenagem? Não, As escolas vão parar de usar uniforme. também não. Só se eu virar. É, não, não. Tá? Porque os Verdade. fatos sociais, Isaías, são exteriores. Eles estão fora de você. A sua existência no individual, né? Você como pessoa individual, não influencia em nada na língua que as pessoas falam. Você não influencia em nada no fato das pessoas usarem uniforme. Infelizmente, Isaías. Eu sei que você não queria usar uniforme para ir para a escola. Ninguém gosta, Isaías, de usar uniforme para ir para a escola. Tá? Ah, mas isso quer dizer que a gente não pode mudar as coisas? Não quer dizer isso não, gente. Né? Quer dizer que se você quiser mudar uma coisa dessa, vai demorar muitas e muitas gerações. Você pode até plantar semente aqui, mas é uma coisa que vem de muitas gerações antes de você, que vai durar muitas gerações depois de você. Então, entendeu por que o fato social ele é geral e ele é exterior? Isaías está aí. Sim, entendi, entendi. Então, você entendeu por que ele é geral, vale para todo mundo, ou seja, são formas de agir, pensar e sentir que todo mundo faz, e que existia antes das pessoas nascerem e que vai existir muito depois das pessoas que estão vivas agora morrerem. Claro que de Verdade. um jeito diferente, a língua se adapta, o jeito de usar o garfo e faca ele se adapta, né? Os uniformes eles se adaptam para a época, mas eles continuam existindo ao longo dos tempos porque eles são fatos sociais. Última característica do fato social, Dom Isaías, é coercitivo. Deixa eu te perguntar agora. Isaías, você já foi coagido a fazer alguma coisa? Repete a pergunta, por favor. Você já foi coagido a fazer alguma coisa que você não queria fazer? E ao mercado. Então, quem foi que te coagiu? Quem foi que te coagiu a ir no mercado, Isaías? Diga-me. Minha mãe? Sua mãe te coagiu no mercado. Muito bem. Muito bem. Então você foi coagido a ir ao mercado pela sua mãe. Ó, que você não queria ir. Você já foi coagido a lavar a louça? Não, porque isso aí já é obrigação. Já. Então, mas você foi coagido. Você já lavou a louça quando você não queria lavar a louça? Já. Então você foi coagido, Isaías. Sinto te informar. Ah, Sente o poder da coação, mas ele está acontecendo. A única forma que uma pessoa tem de coagir você é na base da porrada? na minha opinião, não. Tudo é a base da conversa. Outras formas, não tem da pessoa te obrigar, ela te coagir, ela fazer se sentir constrangido, ou humilhado, ou dolorido para fazer alguma coisa? Tem outras Pode. formas. Por exemplo, imagina que você odeia talheres. Beleza, Isaías? Estou botando esse Sim. exemplo. Um exemplo. Imagina que você Uhum. odeia talheres. E aí você chega num self-service lotado e começa a comer feijão com a mão. Você pega assim na mão, ó, assim, ó, e vai assim, ó, começa a comer feijão. As pessoas, você vai se sentir confortável naquele ambiente de self-service comendo com a sua mãozinha. Não, Por quê? porque todos estão de talheres. As pessoas vão te olhar torto. Demais. O gerente vai pedir para você vir se comportar.
Vai pedir pra me retirar mesmo. Ele precisa bater em você para você se sentir constrangido e envergonhado. Não. Então, às vezes só 90% dessa coação dos fatos sociais é através da humilhação. Aí quando a humilhação não dá, vai na pancada mesmo. Por exemplo, quando você não vai de uniforme para a escola, você vai passar impune, confortável, de boa, Não. Barrado. Guarda. ser barrado na porta pelo guarda. Olha aí, você sendo coagido a usar o uniforme. Ah, se você. Qual foi o outro exemplo que eu dei mesmo? Já falei do feijão, já falei do uniforme. Ah, se você começar a falar só em chinês com seus amigos, eles vão se amarrar, eles vão continuar Não. amigos. Inclusive Ou eu, não. inclusive, eu já rompi várias amizades com pessoas que colocam palavras em inglês desnecessariamente no meio da conversa. Já viu? Já viu isso? Já vi, já. Muito desagradável. Nossa, demais. Então, então as pessoas elas vão parar de te chamar para sair. As pessoas vão parar de conversar com você. Então, sua mãe vai brigar com você, com certeza. E por aí vai. Então, de alguma forma, você vai ser coagido a voltar a falar português. Então, os fatos sociais, além de serem gerais, todo mundo faz, né? Além de serem exteriores, eram formas que as pessoas agiam, pensavam e sentiam antes de você nascer e vão continuar depois de você morrer. Isso tem um motivo. Por que ele é geral e por que ele está presente na sociedade há tantas gerações, o fato social? O que as pessoas agem, pensam e sentem há tantas gerações do mesmo jeito? Porque elas são coagidas a fazer isso, certo? Pelas instituições sociais, que a gente não vai explicar hoje, mas a gente já chega lá nas instituições sociais, tá? Mas o fato social, ele tem que ter essas três características aqui, ó, gente. O fato social, ele tem que ter essas três características aqui, ó. A sociologia, segundo o Durkheim, só vai analisar formas de agir, pensar e sentir dentro da sociedade. Mas não é qualquer forma de agir, pensar e sentir. São formas de agir, pensar e sentir que são gerais, que valem para todo mundo, que são exteriores, que as pessoas estão agindo, pensando e sentindo dessa forma há muitas gerações, e que são formas de agir, pensar e sentir coercitivas. Né? Se as pessoas pararem de agir, pensar e sentir dessa forma, outras pessoas vão humilhá-las, agredi-las ou fazer alguma coisa para que elas continuem agindo, pensando e sentindo por muitas gerações mais pela frente. Então, diga aí, Isaías, você entendeu o que é o fato social? Entendi mais ou menos. O que está faltando entender? Diga aí, o que está faltando aí? Qual é a... Parte da. Como é? Eu não interpretei muito bem a parte do restaurante que você falou. Olhe bem, a sociologia ela não vai analisar a forma como você come, mas ela vai analisar a forma como todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas na sociedade, e por que elas comem de garfo e faca. A sociedade não vai analisar por que você usa uniforme, ou o que você faz com o seu uniforme, segundo o Durkheim, né? Ela vai analisar por que as pessoas, em geral, usam uniformes, da onde vem isso e por que isso. A sociologia não vai analisar como você fala português. Ela vai analisar por que as pessoas em sociedade hoje no Brasil falam português. Entendeu? Sim, entendi agora. Marcela, entendeu como que o fato social Entendi. é a bolinha que a sociologia joga para cima? Entendeu? Sim, sim.